Lembro-me de ter lido certa vez na revista Sun, periódico editado dos Estados Unidos, um artigo que comentava a forma com que dois criminosos haviam sido capturados graças a um papagaio. Christie, o papagaio que mora em Richmond, foi o protagonista do episódio. De acordo com a revista Sun, tratava-se de um papagaio muito inteligente. Na verdade, quando um papagaio fala, não utiliza vocabulário próprio, no sentido estrito, ainda que um papagaio fale 5 ou 50 palavras. Não tem poder criativo em sua linguagem, porque ele se limita a imitar o som. Ao contrário, a linguagem do homem não é uma simples repetição de sons, mas contém uma ideologia, um pensamento, um significado, um sentido, uma filosofia e até uma observação artística. Assim, a palavra do homem tem uma estreita relação com o seu pensamento. Não podemos separar a palavra do pensamento, porque a palavra do homem é moldado pelo pensamento. Então, como podemos usar tanto a mentalidade quanto a confissão da palavra de acordo com a vontade de Deus? Meus irmãos, nesta noite eu quero explicar isso por meio da história de Davi. Davi fez uso de seu pensamento e de sua palavra de acordo com a orientação divina e, consequentemente, teve uma vida de sucesso. Agora, a pergunta é: como fazer uso das palavras do pensamento da quarta dimensão? Eu quero ler uma passagem com os irmãos em 1 Samuel, no capítulo 17, os versos 34 e 35, que diz assim: Davi, entretanto, disse a Saul: Teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. A primeira confissão feita por Davi foi diante do rei Saul. Quando lemos essa passagem, não podemos deixar de indagar: como é possível que Davi fosse tão valente? Ele era apenas um jovem de menos de 20 anos, meus irmãos. E como era possível que, sem medo, ele estivesse atacado leões e ursos, arrancando-lhes os pelos e golpeando até matá-los? Como isso seria possível? A resposta será fácil, se compreendermos que não é pela arma que temos em mão que a luta se define, e sim pela nossa mente. Se vencermos na luta travada em nossa mente, venceremos na luta real. Se, porém, perdermos a luta travada em nossa mente, perderemos na luta real. Pense em Davi, que se mostrou determinado a pensar como Deus. Ele era um pastor de ovelhas, meus irmãos. Não havia recebido uma educação formal. De qualquer modo, era alguém que adorava e servia o Senhor desde menino, e tinha o costume de meditar em Deus. Sobre todas as palavras, Davi levou muito a sério o versículo que diz: dominem sobre todos os animais. Gênesis 1, 28. O texto mostra que Deus é o Deus criador do universo. Com certeza, era baseado nessa passagem que Davi imaginava como mataria os animais selvagens, esquecendo-se de sua condição física e de sua idade. Em outras palavras, meus irmãos, ele empregava a técnica de disciplina mental. Assim, a imagem própria de Davi deixou de ser a de um jovem pastor de ovelhas e passou a ser de um guerreiro experimentado. É por isso que sempre que vinham leões e ursos para capturar suas ovelhas, Davi levantava-se e lutava contra eles até matá-los. A chave do sucesso de Davi foi que ele conquistou a vitória na luta travada em sua mente. É provável que, pela fé,
ele pensasse: quando Deus fez o homem, deu-lhe o poder de dominar a terra e tudo que nela existe. Portanto, eu tenho o poder de vencer esses animais ferozes. Davi já havia vencido os leões e os ursos em sua imaginação. Por isso podia atacar esses animais com coragem. Se Davi tivesse pensado: não posso, isso não vai acontecer, é impossível, e tivesse se deixado levar pela ansiedade e pelo temor, os animais selvagens não teriam fugido, e mais, eles o teriam devorado. No entanto, Davi já havia vencido a batalha na mente, e assim pôde vencer também na luta real. Da mesma forma, a vitória e o fracasso de nossa vida dependem de nossa atitude mental. Agora eu quero falar com os irmãos as palavras que promovem o pensamento da quarta dimensão. O texto está em 1 Samuel, capítulo 17, versos 46 e 47. Olha só o que Davi diz: hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves dos céus e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e ele entregará todos vocês em nossas mãos. A segunda confissão foi feita por Davi diante de Golias. A confissão de fé demonstra quanto Davi era valente, a tal ponto que suas palavras parecem ser um golpe dado diretamente na face de Golias, antes mesmo de a luta começar. Quando Golias desafiou o exército de Israel e o rei Saul, maldizendo Deus, todos ficaram quietos e com um sentimento de fracasso e derrota. Entretanto, com ousadia, Davi afirmou: eu vou lutar contra você. Matei leões e ursos ao cuidar do rebanho de meu pai. O mesmo vai acontecer com esse Golias. Que tal fazermos uma comparação objetiva entre Davi e Golias? Golias era um homem de quase 3 metros de altura, e sua armadura de guerra pesava 60 quilos. Se sua armadura pesava tanto assim, podemos imaginar como aquele homem era grande. O povo de Israel estava atemorizado por ouvir a voz ameaçadora do gigante durante 40 dias no vale de Elá. Eles já estavam mentalmente vencidos na batalha contra Golias. Davi era diferente. Ele tinha apenas 17 anos de idade e não tinha praticamente nenhuma experiência de guerra. Além disso, não se comparava fisicamente a Golias. Aquela parecia uma batalha já definida. Entretanto, meus irmãos, Davi pensava de outra maneira. Como esse filisteu pagão e incircunciso atreve-se a desafiar o exército do Deus vivo e seu povo? Deus está conosco, por isso esse gigante não significa nada para nós. Não importa sua altura e seu peso. Davi não pensou em outra coisa a não ser na vitória que Deus lhe haveria de conceder, meus irmãos. Pela mente humana, via-se a advertência que seria inútil atacar Golias, mas Davi, que havia concebido a mente divina, pensava diferente. A mente de Deus fez que a imagem de Davi fosse completamente transformada, e ele se tornou um guerreiro de Deus. Ele já não era um jovem pastor de ovelhas que via com os olhos da terceira dimensão. A quarta dimensão da mente de Deus fizera que ele concebesse uma alta imagem diferente. Ele passou a ser um guerreiro de Deus, capaz de determinar a vitória e a derrota na batalha. Na esfera mental, Davi era um guerreiro mais forte que Golias e um homem de estrutura maior de que a daquele filisteu. Ele pensava como um gigante, portanto sua boca proclamava palavras de um gigante.
As palavras da quarta dimensão que Davi proclamou acorrentaram todas as condições da terceira dimensão que prognosticavam a clara vitória de Golias sobre ele. As condições da terceira dimensão começaram a ser governadas pelo poder da confissão da palavra da quarta dimensão. A palavra de Deus declara: como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Números 14, 28. E as palavras convictas de Davi fizeram que a vitória se revertesse. Assim, a batalha não foi um medir de forças, mas o uso da fonte invisível do poder da quarta dimensão, mediante o pensamento, a fé e a confissão da palavra. Agora é preciso comparar Davi a outro personagem, o rei Saul. Saul foi um homem ungido para governar Israel. Foi um dos líderes mais eminentes de sua época. Entretanto, ele pensou que Davi não poderia enfrentar Golias. Veja, essa ideia de sair para lutar contra Golias é absurda. Ele é um general que nunca perdeu uma batalha em sua vida. E você é um jovem de apenas 17 anos. Isso é impossível. E quis fazer arrefecer o ânimo de Davi. A maneira que Saul pensava não provinha de Deus. Ao contrário, fundamentava-se na sua experiência. Ele era um rei, mas com base em suas experiências passadas, sua mente estava tomada de fracassos. Apesar de se tratar do rei de Israel, a nação escolhida, ele se mostrava ansioso e temeroso, esperando ser derrotado e escravizado pelos filisteus. Entretanto, Davi pensava que Golias não seria nada mais do que um leão ou um urso morto. Passou a olhar para Golias do ponto de vista divino e assim viu nele um leão ou um urso entre os vários animais que havia matado. Saul pensava que seria derrotado, enquanto Davi pensava que venceria o inimigo. Por essa razão, Davi e Saul pensavam de maneiras totalmente diferentes, mesmo servindo ao mesmo Deus. Davi tinha um pensamento de Deus e sabia como administrar sua vida conforme esse poder. Sabia como viver com o poder de Deus e não com as próprias forças. Por outro lado, Saul servia ao mesmo Deus, mas não refletia o poder da fé em sua vida. Confiava na sua própria força, no próprio poder e na própria experiência. Trocando em miúdo, meus irmãos, os pensamentos de Saul eram pensamentos da terceira dimensão, enquanto os pensamentos de Davi eram da quarta dimensão. Se perdermos a batalha no campo da mente, também a perderemos no campo real. Assim é preciso primeiro assumir o controle dos pensamentos. Se perdermos na mente, perderemos na realidade. Em comparação a Saul e Golias, Davi estava numa situação de inferioridade. Ele se parecia com as pedras que havia escolhido para atirar, não tinha nenhum valor. No entanto, a razão por que Davi foi usado por Deus foi ele ter maior grandeza de pensamento. A segunda confissão demonstra claramente que a grandeza do pensamento de Davi superava a de Golias. A grandeza do pensamento. Este foi o segredo para que Davi se destacasse e vivesse uma vida muito especial. As duas confissões de Davi, relatadas no capítulo 17 de 1 Samuel que lemos, revelam como podemos conseguir a linguagem da quarta dimensão. Esta provém do pensamento da quarta dimensão. Com base na história de Davi, meus irmãos, nós aprendemos que a maneira de pensar é fundamental para que nossa vida seja elevada. Para começar, precisamos de uma base que nos permita fazer uso dos pensamentos e da linguagem da quarta dimensão em nossa vida diária. Da mesma forma que, para sermos salvos, necessitamos crer e aceitar Jesus como nosso Salvador, é preciso preencher alguns requisitos básicos para pensar e falar na quarta dimensão. Isso é importante, porque forma nossa autoimagem espiritual.
Os 3 passos que apresento agora servirão de filtro e desfarão todos os elementos negativos que estão em nosso pensamento e em nossa linguagem. O primeiro passo é o arrependimento. A maioria das pessoas sabe que o pensamento positivo e a linguagem positiva resultam em benefícios. De fato, ouvem-se muitos discursos e pregações em que se enfatiza a necessidade de pensar e falar positivamente. O estranho, entretanto, é que as pessoas não pensam nem falam de forma positiva, mas deixam-se invadir por pensamentos e palavras negativas. Como consequência disso, caem num poço de frustração e ansiedade. A Bíblia explica por que o homem, mesmo sabendo que o pensamento e a linguagem positiva são bons, mas não os põe em prática. Primeiro, o homem tem a tendência de pensar e falar negativamente. Deus não criou o homem dessa maneira. O homem foi criado segundo a imagem de Deus. Por conseguinte, ele deveria pensar e falar positiva, ativa e criativamente. Depois da queda de Adão, porém, a maneira de pensar e a linguagem foram corrompidas, tornando-se negativas. É por isso que as pessoas se acostumam ao pensar e à linguagem negativos e os consideram algo natural. Em segundo lugar, após a queda de Adão, as circunstâncias também foram corrompidas e, consequentemente, meus irmãos, o mundo passou a viver em meio à ansiedade, ao temor, à ânsia e à preocupação. O mundo decaído está cheio de coisas negativas. O que é negativo nos contagia especialmente pelos meios de comunicação em massa, pela TV, pelo cinema e pela publicidade. As notícias são negativas e transmitem uma mensagem que se resume em todos morrerão. Vivemos numa era em que as informações e o conhecimento que o mundo nos oferece nos causam temor. Resumindo, o DNA do pensamento do homem foi corrompido por causa do pecado. Além disso, o homem está exposto a circunstâncias negativas e é por isso que ele vive encerrado numa jaula de pensamentos negativos. As palavras provenientes de uma mentalidade negativa têm um poder destrutivo extraordinário e acabam destruindo relações pessoais e prejudicando as pessoas ao nosso redor. Não devemos dar lugar a pensamentos negativos, muito menos pronunciar palavras negativas. Da mesma forma, as palavras positivas são importantes, já influenciam não apenas a nossa vida, como também nosso futuro. É preciso envidar esforços para pensar e falar positivamente e corrigir o pensamento humano corrompido. Devemos nos esforçar para isso. É preciso tomar posse do direito que temos de pensar positivamente. Como podemos nos apossar desse direito? Por meio do arrependimento, é o primeiro passo. Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden. Assim, por mais que tivessem pensado positivamente, não poderiam mudar a circunstância e o seu destino, a menos que se arrependessem, recebessem o perdão de seus pecados e fossem aceitos por Deus. Primeiramente, devemos estar em paz com Deus para que o Espírito Santo opere positivamente sobre nossos pensamentos. É por isso que a primeira mensagem de Jesus foi: o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Marcos 1,15. Jesus disse que a primeira condição para a entrada no mundo do pensamento positivo é o primeiro passo, é o arrependimento. É preciso que nos aproximemos de Deus, arrependidos de nossos pecados. E o que é arrependimento, meus irmãos? A palavra grega metanoia não somente implica mudança de direção e abandono do pecado, mas também resulta numa mudança total,
que inclui pensamentos e emoções. Em poucas palavras, arrependimento é mudança de coração. Ou seja, arrepender-se é confessar e pedir perdão pelo egoísmo, pelos maus desejos do corpo, pela cobiça dos olhos e pela arrogância da vida. Arrepender-se é abandonar os pensamentos pecaminosos, renunciar ao pecado e voltar a considerar Deus como o centro da vida. Em outras palavras, arrepender-se é inclinar a balança do egoísmo para o teocentrismo. Rigorosamente falando, por mais que você passe anos congregando numa igreja, se vive uma vida egocêntrica conforme sua mesquenharia e seu pensamento pecaminoso, você não terá experimentado um arrependimento genuíno. O arrependimento implica não somente mudança do pensamento do coração, como também abandono do pecado, renúncia ao egocentrismo e volta para Deus. Um arrependimento sem obras para nada serve. É por meio de um genuíno arrependimento que adquirimos o direito de pensar positivamente. Por mais que alguém pense e fale positivamente, se não se arrepender, encontra-se em inimizade com Deus e, assim, não pode contar com a ajuda divina na operação de milagres positivos. É preciso, meus irmãos, arrepender-se de todo o coração e fazer que Deus ocupe o centro da vida. E o segundo passo é identidade. Uma vez que tenha sido transformado a essência do pensamento corrompido e sua vida tenha se tornado teocêntrica, com o objetivo de pensar e falar positivamente, você deve ter uma clara identidade de que é um santo filho de Deus. Que pai daria uma pedra a um filho que pede pão? Que pai que daria uma serpente a um filho que pede peixe? A Bíblia diz: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que estás nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Mateus 7:11. A identidade afirma sermos filhos de Deus, nos trará a confiança de que Deus Pai nos protegerá para sempre. Há muito tempo vi no jornal uma foto que me chamou a atenção e não pude deixar de rir. Na época, Kennedy era o presidente dos Estados Unidos. A foto mostrava como Kennedy se reunia com os ministros de cada secretaria. Obviamente, a reunião era de caráter sério e confidencial. Além disso, os que ali estavam reunidos discutiam tema de caráter mundial, não de caráter nacional. No entanto, ao observar com mais atenção, notei que a câmera havia captado o momento em que o filho do presidente, John Jr., debaixo da mesa puxava as calças de seu pai. Se aquele menino fosse um estranho, com certeza teria sido demitido pelo pessoal da segurança. Quem se atreveria a puxar as calças do presidente de uma nação no momento em que discutia um assunto histórico de suma importância? Entretanto, meus irmãos, John era o filho do presidente, razão porque ele pensava: haja o que houver, meu pai se agradará de mim. O mesmo acontece conosco. Todo aquele que recebe Jesus Cristo converte-se em um filho de Deus. A partir daí, como filho de Deus, podemos viver com ousadia e coragem neste mundo. Quando tivermos a certeza de que somos filhos, poderemos viver pensando que tudo nos sairá bem. Quem confessa que Deus, Senhor dos céus e da terra, é seu Pai, pode pensar positivamente, por saber que Ele proporcionará coisas boas para a sua vida. E o terceiro passo, a cruz de Cristo. Para viver positivamente, é preciso ter um fundamento justo. A vida cristã não consiste simplesmente em confessar, eu creio. Mesmo confessando a sua fé, os filhos devem ter alguma razão para recorrer a seus pais. Um pai não entrega $10 pelo fato de o filho pedir: pai, me dê $10.
Deve haver uma razão para que o pai satisfaça o pedido do filho. Se, porém, o filho lhe disser: Papai, o Senhor disse que me daria $10. Assim, estou esperando que cumpra sua promessa. Com certeza o pai não terá outra saída senão entregar o dinheiro ao filho. Precisamos nos apegar à redenção da cruz de Jesus Cristo, que é o nosso fundamento legal. Pelo fato de termos pecado, todos merecemos ser abandonados. Mesmo assim, podemos nos aproximar de Deus com intrepidez, porque Jesus Cristo pagou o preço do pecado na cruz do Calvário, quando ali seu corpo foi ferido. É por isso que podemos orar e crer de maneira positiva. Se o Senhor não tivesse pregado na cruz, não haveria razão para que Deus nos perdoasse, apesar de nossos pedidos de perdão. No entanto, temos garantido o fundamento por meio do qual podemos pedir o perdão de nossos pecados e, assim, pensar positivamente. Para pensar e falar na quarta dimensão, primeiramente, você deve se arrepender e deixar que Deus ocupe o centro da sua vida. Em segundo lugar, deve se apossar da identidade de filho de Deus. Por último, você deve confessar a Deus, firmando-se no fundamento que se encontra na redenção da cruz de Jesus Cristo. Quando você fizer dessas 3 condições a base do seu pensamento e da sua linguagem, estará preparado para poder tomar a atitude de viver a experiência. Como foi dito anteriormente a vocês, a atitude mental e a linguagem estão estreitamente ligadas uma à outra, de modo que, para se usar uma linguagem positiva, ativa e criativa, deve haver uma transformação na maneira de pensar, em busca de se alcançar o pensamento divino. Para transformar nosso pensamento e linguagem no pensamento e na linguagem de Deus, meus irmãos, devemos moldar nossa vida com a oração e a palavra de Deus, até chegarmos ao nível de proclamar a palavra rema da quarta dimensão. Por meio da oração, podemos semear em nosso coração o pensamento positivo. É necessário, porém, orar intensamente. Há quem argumente que a oração não consiste em quantidade, e sim em qualidade. Entretanto, isso não está correto. A oração permite que mantenhamos uma relação mais profunda e estreita com Deus. Alguns oram durante 15 ou 30 minutos, outros oram durante 1 hora. Há aqueles que dedicam mais de 1 hora diária à oração. Podemos fazer uma analogia entre o tempo que alguém dedica à oração e a visão que o profeta Ezequiel teve do rio no templo, em Ezequiel 47. Para os que oram durante 10 minutos por dia, a oração é como a água que chegou ao tornozelo do profeta. Como a graça do Espírito Santo na altura do tornozelo apenas, não se pode vencer o mundo pela fé. Para os que oram durante 30 minutos por dia, a oração é como a água que na visão chegou ao joelho do profeta. Em comparação com a água que chegou ao tornozelo, esse ponto é mais alto. Mesmo assim, meus irmãos, para aquele que se dedica a esse tempo de oração, é extremamente difícil alcançar o êxito na vida. Para os que oram durante 1 hora diariamente, a oração é como a água que chegou à cintura do profeta Ezequiel. Pode-se dizer que esses se encontram ligados ao poder de Deus. Contudo, os que oram mais de 1 hora diária nadam no rio da graça do Espírito Santo. Se você mergulha nesse rio, vive pelo poder do Espírito Santo. Assim, devemos orar, no mínimo, mais de 1 hora todos os dias. Obviamente, meus irmãos, orar é como trabalhar arduamente, o que não é nada fácil.
Além do mais, isso não só implica esforço físico, como também gera um ataque espiritual. O que o diabo mais odeia são as orações dos santos. Por isso ele tenta reduzir o tempo dedicado à oração, pondo diante deles as mais diversas desculpas. Só existe uma forma de enfrentar Satanás, meus irmãos: orar mais de 1 hora por dia. Determine e pratique. Ore pedindo que você vença o diabo pelo poder de Deus. Desse modo, você experimentará um mundo espiritual da 4ª dimensão. Começará a ver as coisas sob o ponto de vista de Deus, de forma clara, concisa e limpa, e começará a viver pelo poder de Deus. Todo aquele que não vive de acordo com sua fé não passa de pó, por mais que tenha toda a autoridade, poder e glória. Quem não vive edificando justiça em seu coração vive na ilusão. Quem perdeu a justiça não passa de pó, ainda que tenha muitas riquezas. Em segundo lugar, meus irmãos, devemos semear a palavra de Deus no solo dos nossos pensamentos. A maneira mais eficaz de semear a semente do pensamento de Deus em nosso coração é semear a palavra de Deus em nosso pensamento. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia apresenta o pensamento de Deus. Se vestirmos a armadura do pensamento de Deus, poderemos conseguir coisas que jamais imaginaríamos conseguir com a força humana. Se você pedir ao Senhor que lhe dê uma palavra e o Senhor a conceder, milagres ocorrerão. João 15:7 diz: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Quando nos referimos à palavra, pensamos na Bíblia, que é o Logos ofertado a todos os homens. É por meio dele que conhecemos Deus e sua graça. Entretanto, existe outro tipo de palavra que nos permite experimentar o mundo espiritual da 4ª dimensão, que é a Rema. Esta é a palavra que o Espírito Santo inspira especialmente do Logos. A razão por que a palavra Rema é importante deve-se ao fato de a palavra que se encontra contida na letra penetrar no pensamento do cristão, apegar-se a ele e operar um milagre. É por isso que se diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo, ou seja, a palavra Rema. Qualquer pessoa pode ler o Logos e conhecer Deus e sua graça. Para obter a fé da 4ª dimensão, porém é necessário receber a palavra Rema, dado por divina inspiração do Espírito Santo. O famoso evangelista e pastor D.L. Moody referiu-se à fé baseada na palavra Rema da seguinte maneira: orei durante muito tempo para que Deus me desse fé. Eu aguardava que a fé caísse do céu como uma rajada de vento. Entretanto, a fé não chegava para mim. Até que um dia li Romanos 10:17 que diz: a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Percebi que eu estava orando equivocadamente, sem abrir as páginas da Bíblia. A partir daquele instante, passei pela experiência de ver minha fé crescer rapidamente. Além disso, a palavra Rema nos ajuda a superar os obstáculos, pois move o mundo espiritual da 4ª dimensão. Laura Wilkinson, medalha de ouro na plataforma de 10 metros nos Jogos Olímpicos de Sydney, havia sofrido uma fratura na perna direita e seu treinador decidira que não a consideraria para a Olimpíada. Todavia, ao ler Filipenses 4:13, que diz: tudo posso naquele que me fortalece, ela sentiu uma grande inspiração. Tratava-se da palavra Rema para a sua vida. Ela meditava e confessava a palavra repetidas vezes durante o dia e deu graças por ela.
A palavra rema começou a dominar seus lábios. Laura Wilkinson lia e confessava essa palavra dezenas de vezes ao dia. O segredo da repetição é ouvir a palavra de Deus novamente. O mesmo pensamento de Deus que se lança e volta para nós como bumerangue. Quando escutamos a palavra rema repetidamente, o poder que ela contém transforma nossa mente e nosso corpo. Não se trata de parapsicologia ou controle mental. Trata-se de aplicar o poder do Evangelho à nossa vida. Uma vez que a palavra governa nossa linguagem e sai da boca, volta aos nossos ouvidos, aumenta a fé e opera o milagre. Por meio da confissão de fé, Laura Wilkinson pôde superar a lesão e receber a medalha de ouro. Nem todos experimentaram esse tipo de milagre. Wilkinson teve de orar, clamar e ler a palavra com o propósito de experimentar o mundo da quarta dimensão. Foi nesse percurso que o Espírito Santo lhe deu a palavra rema, e ela creu no plano da quarta dimensão que seria curada de sua lesão. Em consequência, pôde participar dos Jogos Olímpicos e ganhou a medalha de ouro, tal como havia pensado e confessado. O poder que transforma vidas por meio da quarta dimensão manifesta-se quando recebemos e confessamos a palavra rema. É fundamental semear a palavra de Deus em nosso coração. A palavra ganha novamente vida quando nós aceitamos a palavra de Deus com a palavra rema em nossa mente. A palavra opera ativamente em nossa mente e dessa maneira governa a nossa vida. A confissão tem influência positiva sobre nosso futuro e nos guia para uma vida de bênção. A boca fala do que o homem guarda em seu coração. Tanto é assim que quando ouvimos uma pessoa falar, podemos prever como será sua vida no futuro. Isso se deve ao fato de a vida depender da maneira de pensar e de a boca ser o reflexo do que se guarda no coração. Acima de tudo, o cristão deve crer que Jesus Cristo é o dono de seus pensamentos e permitir que seus pensamentos e linguagem permaneçam debaixo da influência do Senhor. Essa é a chave pelo qual se alcançará o êxito mediante a espiritualidade da quarta dimensão. É preciso desenvolver uma linguagem da quarta dimensão por meio do pensamento. A palavra pronunciada tem o poder de atar e desatar a vida. No entanto, a maneira de pensar é o que dá forma e cor às palavras. Portanto, os simples fatos de perguntar o que você pensa é importante. Os lábios falam do que a pessoa pensa, e o que se fala com os lábios muda o futuro da vida. Portanto, devemos submeter a forma de pensar com o objetivo de proclamar a linguagem da quarta dimensão. Na vida de Davi, podemos observar que a linguagem da quarta dimensão provém da maneira de pensar. O homem foi criado para falar o que pensa. Portanto, deve encher sua mente de arrependimento, de identidade e da vitória da cruz. É nesse nível que você pode orar e proclamar a palavra rema. Essa é a técnica pelo qual podemos desenvolver a linguagem da quarta dimensão, mediante nossa maneira de pensar. Deus abençoe todos vocês, meus irmãos, que são inscritos aqui no canal. Você que ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo que é postado aqui nessa série da quarta dimensão. Deixe também o seu like e não esqueça, meus irmãos, de compartilhar com as pessoas que vocês mais amam, que nós amamos, né? Nós queremos bem, queremos que recebam também a palavra do Senhor. Nos vemos no próximo vídeo.